você faria isso? Porque o time do Flamengo é uma seleção, pô. O time dos caras é bom pra caramba. Aí você vai deixar um time bom pra caramba jogar. Flamengo fez um excelente primeiro tempo. Flamengo pressionou, sufocou o Internacional. Poderia ter feito mais gols e deveria ter feito mais gols no primeiro tempo. Sem sustos, o Flamengo vence o Internacional e larga na frente nas oitavas da Libertadores, em um jogo com a presença do técnico Carlo Ancelotti. Com gol de Bruno Henrique, o time rubro-negro ganha por 1-0 e sai do Maracanã com uma pequena vantagem no confronto das oitavas de final da Libertadores. Primeiro, o que importa. Flamengo sai do Maracanã com a vantagem para o jogo de volta contra o Internacional no Beira-Rio. Agora, primeiro tempo, muito bom. Segundo tempo, a preocupação de sempre com esse Flamengo. Flamengo fez um excelente primeiro tempo. Flamengo pressionou, sufocou o Internacional. Poderia ter feito mais gols e deveria ter feito mais gols no primeiro tempo. Agora, mais uma vez um Flamengo que cai muito no segundo tempo. Isso tem que ser uma preocupação do Felipe Luiz. Isso tem que ser uma cobrança do Felipe Luiz em cima da preparação física. O Flamengo parece morrer no segundo tempo. O Internacional cresceu no segundo tempo. O Internacional tomou o meio-campo no segundo tempo. E o Flamengo não conseguiu sufocar como fez no primeiro. Flamengo vai com a vantagem. Flamengo vence o primeiro jogo. Realmente muito importante o resultado. Faz um excelente primeiro tempo. Um primeiro tempo que, na minha opinião, pode ter sido o melhor tempo do Flamengo nessa Libertadores. Agora, dois pecados. Primeiro, não ter garantido o confronto praticamente no primeiro tempo, quando ainda teve chances claras de gol, além do gol do Bruno Henrique. E segundo, essa queda de produtividade e de físico do Flamengo no segundo tempo. Vale a pena destacar o primeiro tempo do Lino, jogou muito no primeiro tempo. Luiz Araújo, mais uma vez, dando assistência para gol. E o Bruno Henrique sempre em jogo grande sendo decisivo. É impressionante, ele envelhece, ele pode não estar na sua melhor fase, mas mais uma vez o Bruno Henrique é decisivo em jogo importante. Flamengo vai com a vantagem, mas pecou em não ter aumentado essa vantagem, na minha opinião, no primeiro tempo e também nessa queda no segundo, que tem que ser uma preocupação do Felipe Luiz e da preparação física do Flamengo. Galera, seguinte, o resultado é importante, é vitória, o Flamengo sai com a vantagem mínima, ganha por 1-0, vantagem mínima, mas olha, esse cara aqui é muito responsável, né? Fez um golaço de cabeça, ele sempre foi muito bom, e é um carrasco do Inter, é um cara que sempre faz gol contra o Inter. Foi uma aposta positiva do Felipe Luiz, o Bruno Henrique, uma aposta positiva do Felipe Luiz no Bruno Henrique, até porque o Pedro entrou depois, não conseguiu fazer muita coisa, o Carrascal também teve uma participação apagada. Agora, não deu para avaliar também, mas vou falar uma coisa, o Flamengo, primeiro tempo, criou, teve oportunidade e não finalizou, não deu o passe final. Se tivesse tido um pouquinho mais experimentado um pouco mais o chute, tido um pouquinho mais de capricho no passe final, o Flamengo tinha saído com pelo menos um 2-0, né? Teve ali uma jogada que o Thiago Maia até salvou com o peito também, que poderia ter sido gol do Flamengo. O Flamengo teve algumas oportunidades ali, o Inter também em alguns momentos pegou o Flamengo ali desprevenido, né? Ainda algumas jogadas, saídas erradas de bola ali do Flamengo também, que a gente tem que tomar cuidado, mas no geral eu acho que o importante é diferente de Flamengo e Atlético, o Flamengo saiu com a derrota daqui. Tô vendo a galera meio chateada, mas é vitória, gente. Ganhou por 1-0, o Inter é um adversário complicado, não é fácil jogar contra o Inter, não tão bem no Brasileiro, mas não é fácil jogar contra o Inter. O Flamengo venceu e leva uma vantagem mínima de 1-0 para o jogo do Sul. Vamos para lá, agora tem Brasileiro e depois o segundo jogo, o jogo de volta. 1-0 é placar mínimo, mas é vitória e o Flamengo tem vantagem, o que não teve contra o Atlético Mineiro. O Flamengo que entrou roubando, competindo, roubando bola, pressionando, marcando alto, sabe? Com ideias claras, principalmente ofensivas. O meio-campo ganhou o jogo, a zaga ganhou de um cara que tem 2 metros de altura, ganharam todas as bolas do cara no alto, no baixo, tudo. Então, assim, que primeiro tempo do Flamengo de manual, se eu posso dizer assim.
mas fez um gol só, então obviamente está aberto. Está aberto, tudo pode acontecer no segundo tempo. Mas o primeiro tempo do Flamengo realmente, um primeiro tempo de um time, primeiro tempo do melhor time, pelo menos hoje, que joga futebol no Brasil, né? Não pode pensar, o Flamengo é o melhor time. É o time que melhor joga futebol no Brasil hoje. E estava devendo assim um bom jogo como esse. O primeiro tempo foi um jogo que a gente espera do Flamengo, desse bom time do Flamengo. Felipe Melo, o que você faria se fosse enfrentar um time como o Flamengo jogando fora de casa? Por exemplo, se você fosse o treinador do Inter, um time desse aí. Você pode ser sincero? Rapaz, se você vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, com 180 mil pessoas no Maracanã, gritando pra caramba, time do Flamengo, uma seleção, time bom pra caramba. Vai fazer o que? Vai deixar os caras jogar? Pensa em mim, vão deixar os caras jogar? Assim, pô, vão ficar marcar a linha baixa, vão deixar os caras jogar. Aí toma gol de bola parada, pô. Toma gol de bola parada. Mostra que até o nível de concentração não estava elevado. Primeira coisa é elevar o nível de concentração, tem que estar ligado pra caramba e pode falar a verdade. Assim, de repente com bola no pé, poderia jogar mais longo. Mas pra marcar, tem que marcar, caramba. Tem que marcar alto, tem que pressionar, tem que dar porrada. É isso. Eu faria isso, então o Inter tem que melhorar muito. O Flamengo venceu 1-0. O Flamengo no primeiro tempo amassou. E eu vinha falando aqui, quem está me acompanhando nos stories aqui, eu falei que o Inter precisava mudar a postura para o segundo tempo. Então assim, o Inter no segundo tempo só fez só uma coisinha só. Né? Só uma coisinha. Ele subiu só um pouquinho as linhas. Isso aí colocou o Flamengo em mais dificuldade. Isso deu um pouco mais de posse de bola pro Inter, que conseguiu roubar mais bolas, sabe? Então assim, e foi um segundo tempo muito mais, como pode dizer, o Flamengo não foi dono do segundo tempo como foi dono do primeiro tempo. A verdade é essa. Foi um segundo tempo muito melhor, muito mais jogado, tanto que terminou 0-0 o segundo tempo. É uma vantagem pro Flamengo muito importante, porque o Flamengo joga bem em casa ou fora. Mas o segundo tempo do Inter anima. Agora, precisa jogar 45 minutos e quase jogar fora as oitavas de final por 45 minutos, deixando o adversário jogar? E o Flamengo perdeu boa oportunidade, porque o primeiro tempo do Flamengo foi o primeiro tempo muito acima. Olha, eu não concordo quando as pessoas falam assim, olha, o Inter jogou o segundo tempo melhor porque o Flamengo piorou. Não, o Inter jogou melhor porque o Inter melhorou, poxa. O Flamengo jogou melhor porque o Inter... Não, o Flamengo jogou melhor porque o Flamengo jogou melhor, pô. Se taticamente outro time estava pior, problema do outro time. Mas tem que dar mérito a quem é digno de mérito, porra. Quem dá mérito no Flamengo teve mérito no primeiro tempo? Muito mérito. O segundo tempo o Inter melhorou e teve mérito por melhorar? Muito mérito. Pronto. Agora, oitavas de final completamente aberta, tudo pode acontecer no Beira-Rio. Inclusive, nada. E aí, torcedor? O Flamengo larga na frente e Carlo Ancelotti marcou presença no Maracanã. Será que vem novidade na seleção? Deixa a tua opinião nos comentários. Deixa o like e se inscreve para não perder nada do futebol brasileiro.